Olá, aqui é a Keila e no vídeo de hoje teremos uma introdução aos conceitos envolvidos no desenvolvimento de um projeto de instalações sanitárias prediais de esgoto. Antes de a gente entrar no conteúdo, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a estar clicando no botão abaixo para se inscrever e você pode também estar curtindo, compartilhando e também comentando logo abaixo deste vídeo. Semanalmente eu tento trazer aqui para o canal ao menos um vídeo como este para você. Vamos lá! Agora, com relação à nomenclatura dos ramais, eu pintei aqui por cima do manual da Tigre, coloquei esses vetores coloridos, e o ramal de esgoto que eu tô comentando aqui seria esses aqui que eu pintei com a setinha na cor verde. Antes de vir desses ramais aqui de esgoto, vem ali da peça de utilização, a peça hidrossanitária, esses ramais de descarga, né, que eu pintei aqui nessa cor amarela, amarelo ouro, e continuando então, vindo dos ramais de descarga, elas passam aqui pelos ramais que recebem os ramais de descarga, que são os ramais de esgoto, vão ali na sequência para os subcoletores, e desses subcoletores que interligam essas caixas de inspeção, vão em direção ao coletor predial, em direção à infraestrutura urbana. Daí a determinação, segundo a NBR 8160, é que o ramal de esgoto recebe os efluentes dos ramais de descarga. Daí suas ligações ao subcoletor ou ao coletor predial devem ser efetuadas por caixas de inspeção em pavimentos térreo ou tubos de queda em pavimentos sobrepostos, pavimentos acima do térreo, ao invés de a gente ter o direcionamento do ramal de esgoto em direção à caixa de inspeção, a gente tem o direcionamento dele em direção a, por exemplo, o tubo de queda, se fosse aqui um pavimento superior. Em edifícios com mais de um pavimento, o ramal de esgoto do térreo deverá ser ligado depois diretamente a uma caixa de inspeção por tubulação independente, né? Depois o tubo de queda de esgoto a gente vai direcionar ali no térreo, então, a uma caixa de inspeção. E para o dimensionamento desses tubos deve ser utilizado as tabelas apropriadas de acordo com a NBR 8160. Agora, em relação ao ramal com efluente de gordura, aqui a gente, segundo a norma também, os efluentes com gordura das pias de cozinha devem ser ligados à caixa de gordura numa edificação térrea ou então a tubos de gordura nas instalações em pavimento superior. Daí do tubo de gordura no térreo, logicamente, vai ter ali a caixa de gordura e depois dela, depois de passar pela caixa de gordura, a caixa de inspeção. Para o dimensionamento de tubos de queda, deve ser consultada a tabela também da NBR 8160, que eu deixei no finalzinho, então, desse vídeo também. Agora, o esquema do funcionamento da caixa de gordura, eu trouxe aqui dessa fonte, da conservadora Cometa. A entrada aqui do efluente com gordura, ele passa por uma primeira seção, onde por densidade diferente a gordura boia e a água ela passa, e a água ela vai passar ali em direção à continuidade do ramal de esgoto. E essa gordura de tempos em tempos, é claro que o pessoal vai ter que limpar, removendo ali manualmente dessa caixa de gordura. O tubo de queda, quando ele acontece, que eu pintei aqui dessa forma, é a tubulação vertical existente nas edificações de 2 ou mais pavimentos, ou seja, térreo mais superior ou térreo e primeiro andar, segundo andar, terceiro andar e assim por diante. Daí essa tubulação vertical que coleta o esgoto, que é existente nessas edificações de 2 ou mais pavimentos, ela recebe os efluentes dos ramais de esgoto e dos ramais de descarga. Deve ser instalado sempre que possível na vertical, sem desvios e com diâmetro uniforme. Começou com 100, vai descer o tubo de queda com 100 milímetros até chegar lá embaixo em direção à caixa de inspeção. O tubo de queda, ela não deve ter diâmetro inferior ao da maior tubulação, ou seja, não pode afunilar, não pode estreitar, e normalmente o ramal da bacia sanitária, por ele através da peça possuir um diâmetro de 100 milímetros, só por isso o tubo de queda geralmente ele é de 100 milímetros. Agora, pelo menos aqueles lá que tem a ligação da bacia sanitária, igual dessa imagem que veio ali do livro do Roberto de Carvalho Júnior. E o diâmetro nominal mínimo do tubo de queda que recebe efluentes de pias, de copa, cozinha ou de despejo é igual a 75 milímetros. Daí quando não é de bacia sanitária, obrigatoriamente é de 75 milímetros então.
Agora, em relação ao tubo ventilador e coluna de ventilação, a denominação é que ela é o tubo, ou esse tubo de ventilação, é o tubo destinado a possibilitar o escoamento de ar da atmosfera para o interior das instalações de esgoto e vice-versa, com a finalidade de protegê-las contra possíveis rupturas do fecho hídrico dos desconectores, ou seja, quando a gente tem a ruptura do fecho hídrico ali do sifão, dessa forma a gente vai ter ali o tubo ventilador que evita que ainda assim o cheiro seja empurrado de volta ali para o ambiente onde tem ali as peças hidrossanitárias. Quando desenvolvido para um ou mais pavimentos, esse tubo denomina-se coluna de ventilação. Sua extremidade superior, neste caso, deve ser aberta à atmosfera e ultrapassar o telhado ou a laje de cobertura em, no mínimo, 30 centímetros. Tem outras regras adiante que coloquei no próximo slide, mas no mínimo ela deve ficar acima do telhado, ultrapassando 30 centímetros, para impedir a entrada de folhas, água de chuva e outros tipos de obstrução, inclusive insetos. Na coluna de ventilação existem os terminais de ventilação. Esses terminais de ventilação aqui, como por exemplo dessa imagem aqui à esquerda, mas que às vezes pode ser um conector T ou uma conexão curva também, com a colocação de telas de proteção nas extremidades, que o pessoal acaba utilizando. Curiosidade, esse terminal de ventilação é o patenteado da Tigre. Aqui no Brasil é vendido, comercializado somente por eles. E às vezes o pessoal acaba adotando conexãozinha terminal de curva, uma curvinha terminal ou um T-terminal, que é colocado telas de proteção para evitar, né, justamente a entrada de corpos estranhos para dentro da tubulação de ventilação. Agora, fora isso, a gente tem o terminal de ventilação propriamente, também tem mais regras, que de acordo com a NBR 8160, a extremidade aberta de um tubo de ventilação ou da coluna de ventilação deve situar-se a uma altura mínima igual a 2 metros acima do terraço, no caso da laje do terraço ser utilizada para outros fins além de cobertura de telhado, e não deve estar situada a menos de 4 metros de distância de qualquer janela, porta ou vão de ventilação, salvo ser elevado acima de 1 metro da verga dos respectivos vãos. Então, que eu vou rabiscar aqui que se houvesse aqui uma janela, vamos supor isso aqui é uma janela, e nessa janela a gente tem aqui em cima dela uma região de verga. Daí acima da verga, aqui a gente teria que ter deste ponto aqui em direção a este ponto de cá, pelo menos 1 metro de distância aqui de altura. Essa seria uma dessas regras, essa daqui. Ou então, vista em planta, teria que ter pelo menos, no mínimo, 4 metros. Vista em planta, por exemplo, se a gente tivesse aqui uma quina de uma edificação, e aqui a gente tem uma região aqui de janela, a janela mais próxima ali em direção aonde a gente tem ali o terminal de ventilação subindo, vamos supor aqui, essa distância em planta, se você obedecer os 30 centímetros recomendados ali do slide anterior, isso daqui teria que ter no mínimo 4 metros de distância, seja dessa janela ou de alguma porta ali adiante que houvesse aqui nessa edificação. O tubo ventilador e a coluna de ventilação devem ser sempre verticais e sempre que possível instalados em uma única plumada, com diâmetros uniformes, ou seja, começou ali com 50, vai com 50 até o final, lá em cima, em direção acima da cobertura. Aqui essa distância mínima, relembrando, se a gente não tiver essa restrição de janela ou aqui a restrição em planta, no mínimo ela poderia avançar 30 centímetros. Isso aqui é o mínimo de acordo ali com o slide anterior. E em resistências térreas, adota-se, inclusive, diâmetro no valor de 50 milímetros. E em edifícios com mais de 2 pavimentos, no mínimo 75 milímetros. Exceto quando vem ali da bacia sanitária, que neste caso, se houvesse aqui uma bacia sanitária, vamos supor bem aqui, daí a ventilação que é proveniente dela, como aqui a gente tem uma tubulação que já tem aqui o diâmetro de 100 e a ventilação vai vir de 100, então aqui o diâmetro também seria de 100. Se for ali de qualquer outra peça que não seja a ventilação da bacia sanitária, sendo predial, poderia ser diâmetro de tubo de ventilação de 75 milímetros. E se for residência, residenciais podem utilizar, por exemplo, aqui, residenciais térreos podem estar utilizando, no mínimo, o tubo de ventilação de 50 milímetros. Agora, dando sequência, a gente tem aqui o ramal de ventilação.
O ramal de ventilação é o trecho da instalação que interliga o desconector ou ramal de descarga ou ramal de esgoto de um ou mais aparelhos sanitários a uma coluna de ventilação ou a um tubo ventilador primário, né? Por isso que, inclusive, ventilador primário, no slide anterior, o pessoal às vezes abrevia para VP, né, de ventilador primário, igual estava rabiscado aqui. Daí, dando sequência, a ligação do ramal de ventilação a uma coluna de ventilação, o tubo ventilador primário, deve ser feito de modo a impedir o acesso de esgoto sanitário em seu interior. Por isso, dessa maneira, toda a tubulação de ventilação deve ser instalada com aclive mínimo de 1%, de modo que qualquer líquido que porventura nela venha ingressar possa escoar totalmente por gravidade para dentro do ramal de descarga ou do de esgoto em que o ventilador tenha origem. Então aqui a gente já tem aqui a coluna de ventilação, aqui a coluna de ventilação, aqui também a coluna de ventilação, que dela vai vir aqui do ramal de ventilação. Coloquei no próximo slide, inclusive, tem uma altura em que aqui ela vai derivar para entrar aqui em direção à coluna de ventilação. Agora, quando ela vem, por exemplo, ali havia uma tubulação principal e dessa tubulação principal é direcionado um T voltado aqui para cima e desse T voltado para cima ela eleva um pouquinho e vem em direção aqui à ligação, em direção a esse ramal de ventilação que depois junta para a coluna de ventilação. Esse trecho na horizontal, quando acontece, tem que ter um aclive mínimo de 1%, apenas para evitar que, se houver sobrepressão ali, o esgoto que venha a se elevar um pouquinho, ainda assim ele não venha aqui para o ramal de ventilação, que ele não transborde para o ramal de ventilação. Por isso que ele tem essa elevação em direção à coluna. E aqui, continuando então, o ramal de ventilação deve ser ligado a uma coluna de ventilação a 15 centímetros ou mais acima do nível de transbordamento da água do mais alto dos aparelhos sanitários. Isso aí também de acordo com a norma 8160. Esse nível mais alto do nível de transbordamento da água, do nível mais alto dos aparelhos sanitários, é referente aos aparelhos, as peças hidrossanitárias com seus desconectores ligados à tubulação de esgoto primário, como bacias sanitárias, pias de cozinha, tanques de lavar, máquinas de lavar, etc., excluindo os que despejam o esgoto em ralos ou caixas sifonadas de piso. O chuveiro, por exemplo, que é no ralo sifonado ou ralo seco ali no box do banheiro. Então, aqui, aquilo que eu estava comentando, né, também a gente tem essa derivação de ventilação que aqui está pintada de rosa, que ela é o T aqui direcionado para cima, que é conectado para essa curva. Aqui nesse trecho tem que ter pelo menos 1% de inclinação nesse trecho horizontal em planta, e depois ele é elevado e bem nessa junção que está aqui circulada em vermelho, ela tem que estar 15 centímetros mais alto que o ponto mais alto aqui de transbordamento de água, que neste caso seria aqui, por exemplo, se aqui tivesse cheio de água aqui na pia, bem nessa região, ainda assim teria que estar mais alto que o topo da pia em 15 centímetros. Essa seria essa altura aqui de ligação aqui em direção à coluna de ventilação. Agora, fora isso, a gente tem a distância máxima que ocorre entre o ponto de inserção do ramal de ventilação ao tubo de esgoto e a conexão da mudança do trecho horizontal para vertical, que deve ser como distância máxima a mais curta possível, de acordo com a norma. E a distância mínima entre a saída do aparelho sanitário e a inserção do ramal de ventilação, essa distância deve ser igual a, no mínimo, 2 vezes o diâmetro do ramal de descarga. Ou seja, se a gente tem um ramal de descarga dessa peça hidrossanitária, que é a bacia sanitária, que a gente sabe que esse trecho aqui de ramal de descarga aqui da peça em direção à entrada dessa derivação de T de 45, nesse trecho, vou até pintar aqui de cor diferente, esse trecho bem aqui, ele deveria ter então, deve ter da peça 100 milímetros, e se tem 100 aqui milímetros de diâmetro, a gente sabe que, neste caso, como distância mínima, que essa derivação de ventilação deve ser no mínimo 2 vezes o diâmetro do ramal de descarga, que ela vai estar aqui sendo utilizada a ventilação para ela, se aqui é 100 milímetros, a distância máxima seria de 200 milímetros daqui para cá. Esse trecho deveria ter 200 milímetros, ou seja, 20 centímetros. Neste exemplo, né? Aqui teria que ter no mínimo, como distância mínima, 20
centímetros ou mais. Só que daí a gente tem a distância máxima. A distância máxima do ponto de inserção do ramal, este daqui, em direção ao tubo de ramal de ventilação, ao tubo de esgoto, e a conexão da mudança do trecho horizontal para vertical, esse trecho aqui, de preferência, deve ser o mais curto possível, de acordo com o desenho do layout. Daí essas seriam as regras de distância máxima e distância mínima. Agora, dando sequência, a gente tem também subcoletor, é a tubulação na horizontal que recebe os efluentes de um ou mais tubos de queda ou ramais de esgoto. Devem ser construídos sempre que possível na parte não edificada do terreno. E no caso de edifícios com vários pavimentos, normalmente são fixados sob a laje de cobertura do subsolo por meio de braçadeiras e devem ser protegidos e de fácil inspeção. Os subcoletores deverão possuir o diâmetro mínimo de 100 milímetros, esses que eu pintei aqui de roxo, no mínimo então 100 milímetros, para uma declividade de 1% no mínimo, e intercalados por caixas de inspeção ou conexões que possuam dispositivos para tal finalidade. As caixas e elementos de inspeção devem ser previstos sempre que houver mudança de direção do subcoletor ou quando houver a interligação de outras tubulações de esgoto. Aqui a gente tem a interligação de diferentes ramais aqui de esgoto, né? Ramal de esgoto que vem da lavanderia, ramal de esgoto que vem ali do banheiro, e aqui a gente tem também aqui quando sai da caixa de gordura da pia, passa para a caixa de inspeção na sequência. E quando a gente tem a mudança de direção, a esquina da casa, né, mudança de direção, mudança de inclinação de tubulação também, a gente teria que obrigatoriamente também ter a caixa de inspeção. E antes de lançar ali a ligação do esgoto em direção à ligação da infraestrutura urbana através do coletor predial, então deve ter uma última caixa de inspeção também. Essas seriam as regras. E esses subcoletores e demais tubulações de esgoto podem ser dimensionadas de acordo com o somatório da UHC, a Unidade Hunter de Contribuição. Às vezes o pessoal fala também Unidade Hunter de Colaboração. Daí conforme tabelas da NBR 8160. Essa tabela desse somatório de pesos é bem semelhante à soma de pesos da água fria e também da água quente, que ocorre ali de acordo com a NBR 5626 de 2020. Agora, com relação à caixa de inspeção, aqui eu coloquei uma imagem dela feita em alvenaria, inclusive, que funciona igualzinho o da Tigre de PVC. A caixa de inspeção é destinada a permitir a inspeção, limpeza e desobstrução das tubulações de esgoto. É instalada em mudanças de direção, declividade ou quando o comprimento da tubulação de esgoto, subcoletor ou coletor predial, ultrapassa 12 metros. Pode ser de concreto, alvenaria ou PVC e deve ter a base quadrada ou retangular, lado interno mínimo de 60 centímetros, ou pode ser cilíndrica, com diâmetro mínimo de 60 centímetros também, com profundidade máxima de 1 metro. Então, a distância máxima que seria 1 metro ou inferior, e sempre do lado interno, seja ela quadrada, seja ela cilíndrica, deve ser no máximo, no mínimo ali com 60 centímetros ali de largura, em qualquer uma das larguras, então, vistas em planta. Agora, a tampa deve ficar visível e nivelada ao piso e ter vedação perfeita, impedindo a saída de gases e insetos de seu interior. Em lugares como garagem, a caixa deve ser localizada de forma a não ser afetada pela passagem ali do peso dos veículos. E em prédios com vários pavimentos, as caixas de inspeção não devem ser instaladas a menos de 2 metros de distância dos tubos de queda que contribuem para elas. Aqui tem outro esquemático da SEMAI, ali a entrada do efluente, e aqui a caixa de inspeção. E depois a saída dela em direção ali a uma outra caixa de inspeção ou já em direção ali para a rede de ligação da infraestrutura urbana. Agora, em relação à caixa de gordura, aqui a gente tem outro esquemático também de caixa de gordura quando ela é feita em alvenaria no local, recomendação de medidas dela. A caixa de gordura é a caixa destinada a reter em sua parte superior as gorduras, graxas e óleos contidos no esgoto, formando camadas que devem ser removidas periodicamente, evitando dessa maneira que esses componentes escoem livremente pela rede de esgoto e gerem obstrução. Nas instalações residenciais é usada para receber esgotos que contêm resíduos gordurosos de pias e cozinhas, e sua utilização é exigida em alguns códigos sanitários estaduais e posturas municipais,
mesmo em projetos residenciais, ou então a critério do projetista, apesar de que pela norma é obrigatório, e a norma 8160 é obrigatória toda vez que sai ali de alguma pia de cozinha ou copa. No uso corporativo, hospitais, restaurantes, indústrias, a sua obrigatoriedade abrange inclusive o território nacional, isso através de códigos sanitários locais. Agora, em relação ao coletor predial, este que eu pintei na cor azul marinho, ele é o trecho da tubulação compreendido entre a última inserção do subcoletor, ramal de esgoto ou de descarga, ou caixa de inspeção geral, e o coletor público. É a ligação ali da residência, praticamente, da última caixa de inspeção dela, em direção à infraestrutura urbana. Daí toda a edificação deve ter a própria instalação de esgoto com a respectiva ligação ao coletor público feita por gravidade, isto é, deve ter a cota de nível suficientemente mais elevada em relação à infraestrutura urbana. Ou então o esgoto vai ter que ser bombeado através da última caixa de inspeção. A ligação do coletor predial com o público e o dispositivo de inspeção mais próximo não deve ser superior a 15 metros. O bombeado que eu digo é quando aqui, por exemplo, um pouquinho mais embaixo do subsolo, ele é bombeado em direção a essa última caixa de inspeção e dessa última caixa de inspeção ela vai em direção à rua. A distância da ligação do coletor predial ao público e dispositivo de inspeção mais próximo não deve ser superior a 15 metros. Essa distância dessa caixa aqui em direção ao coletor ali da infraestrutura urbana, essa distância não deve ser superior a 15 metros percorridos em planta. O coletor predial deve ter o diâmetro nominal, que o pessoal também abrevia para DN, de no mínimo 100 milímetros. Isso aqui deve ter no mínimo diâmetro de 100 milímetros. E o dimensionamento é feito pelo somatório das UHC, conforme a NBR 8160. De novo, aqui embaixo o desenho do manual da Tigre, que eu passei setinha em cima. E esse daqui é o desenho ali da prefeitura de Florianópolis. Em relação a quando sai ali da caixa de inspeção, daí tem ali essa última tubulação, que é o do coletor predial, que vai estar ligando em direção à infraestrutura urbana. Saiu dessa caixa de inspeção, na verdade tem um dispositivo que é a válvula de retenção. Daí depois ela continua em direção ao coletor ali da rua. Daí essa válvula de retenção é uma conexão instalada nos ramais prediais, sempre após as caixas de inspeção, que impede o retorno do esgoto em situações como inundações, enchentes, refluxos de marés, entupimentos e vazões elevadas em período de chuva. Ela pode ser também utilizada em ramais prediais de águas pluviais, além do de esgoto sanitário, que dessa forma tem aqui o desenho dela, ela inclusive na parte lateralzinha dela, bem nessa região aqui, ela tem inclusive setinha indicativa de fluxo, onde ela vai estar entrando aqui o esgoto da rede, não necessariamente da rede pública, poderia ser qualquer outra fonte, e aqui inclusive dentro, né, da própria instalação ali predial da edificação, ela vai passar aqui para dentro dessa válvula de retenção, e bem nessa região aqui é uma portinha. Bem nessa região eu vou rabiscar aqui. Bem essa região aqui é uma portinha que ela pode pegar e abrir, né? Como se fosse aqui uma janela maximar. Dessa portinha ela pode abrir e o fluxo ele vai continuar aqui através da tubulação. Depois de ele passar, a portinha ela automaticamente ela fecha aqui de volta para esse local original. Então essa seria a região da retenção dessa válvula de retenção. E é por isso que ela tem bem nessa lateralzinha aqui. Aqui é branco sobre fundo branco e não está visível, mas bem aqui ela tem em relevo uma indicativa de seta. Daí ela tem essa indicativa de seta porque bem nessa região fica ali essa portinha de retenção que ela pode angular daqui para abrir um pouquinho para o fluxo passar e automaticamente fechar de volta, evitando que o fluxo ele volte ali através da caixa de inspeção ou que dê algum problema em toda a instalação, seja de esgoto, como também ela é utilizada inclusive em águas pluviais pelo mesmo motivo. Agora, fora isso, eu coloquei aqui no final algumas tabelas, mas o dimensionamento a gente vai estar vendo, inclusive, no próximo vídeo, na sequência, onde aqui a gente tem a tabela para ver as distâncias da caixa de gordura, de acordo com o número de cozinhas nessa edificação. E a gente tem também aqui tabelas para dimensionamento do tubo de ventilação, né, o tubo ventilador, e das colunas e barriletes de ventilação, essa tabela maior.
a gente vai estar vendo o dimensionamento propriamente na próxima. E também a gente tem essas tabelas, eu deixei sempre com fundo branco para ficar mais fácil, que dessa forma, inclusive, se você quiser bater um print screen ou pausar, apesar de que são imagens dessa NBR, da norma, diretamente eu tirei o print de lá, mas aqui a gente tem as unidades Hunter de contribuição dos aparelhos sanitários e o diâmetro nominal equivalente a essa somatória de pesos, seria o diâmetro mínimo, lembrando que ele pode ser maior, porque jamais a gente pode estar funilando a tubulação adiante. E fora isso, eu deixei aqui uma leitura recomendada de materiais que eu utilizei como fonte aqui desses slides, tanto aqui principalmente a NBR 8160, como também o livro do Roberto de Carvalho Jr. e principalmente aqui o manual técnico da Tigre, o manual técnico de orientações técnicas sobre instalações hidráulicas prediais, ali a última edição disponível, que é de junho de 2013. Espero que você tenha curtido, você pode estar comentando abaixo do vídeo também, mas nos vemos na próxima.